Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouco com você a respeito de um modelo epidemiológico, um modelo suscetível infectado. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você já faça o famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar falando comigo, apresentando suas dúvidas, apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos. Além disso, eu vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será notificado. Este vídeo é um vídeo um pouco diferente. Perceba, neste canal você tem playlists que são a sistematização de conceitos para que você possa compreender determinado campo de conhecimento da matemática. Em outras palavras, por exemplo, se você clicar na playlist de álgebra linear, cujo card está aparecendo aqui no alto da tela, e você verificar os vídeos que tem nessa playlist, você verificará que é uma série de vídeos com conceitos dispostos em uma determinada ordem que eu julgo que são boas para que você possa aprender de maneira mais fácil. Em particular, este vídeo não tem este objetivo de ser parte integrante da sistematização de um conhecimento maior. A ideia aqui é mostrar como a matemática está atrelada às demais áreas de conhecimento. Neste canal também há uma playlist chamada A Matemática por Trás da Covid-19, no qual eu apresento fundamentos de epidemiologia, história de doenças, e há um vídeo em particular, cujo card também deve estar aparecendo agora, no qual eu destaco que existem modelos epidemiológicos para tentar entender a dinâmica da propagação de uma doença infecto-contagiosa. E é basicamente isto que eu irei abordar hoje. Mas aqui eu irei abordar a construção de um modelo específico a partir de ferramentas matemáticas. Portanto, a ideia aqui não é ter uma aula específica com definição 1, teorema 1, algo mais tradicional. A ideia não é essa. A ideia é ter um bate-papo para que você entenda que a matemática está muito além dos livros didáticos, dos livros que apresentam conteúdos. Nesse sentido, se você gostar desse vídeo, escreve para mim nos comentários, me dá um feedback, porque aí eu vou me organizar para apresentar mais aplicações da matemática. Eu posso falar, por exemplo, da matemática das eleições, da matemática utilizada para identificar quem é o seu próximo crush. Aliás, há uma pesquisa que trata especificamente disso, ou mesmo da matemática em outras áreas, para dar uma visão um pouco mais ampliada do quão importante é a matemática no nosso cotidiano. Mas aí eu vou esperar seu feedback para saber se você gostou dessa ideia ou não. Enquanto isso, eu vou então agora discorrer um pouco a respeito do modelo suscetível infectado para nós entendermos a dinâmica da propagação de uma doença infecto-contagiosa. Aliás, uma coisa que todos os epidemiologistas buscam quando estão aparecendo uma pandemia é tentar achar uma função que me permita descrever a curva de casos ativos das pessoas que serão potencialmente infectadas por essa doença, para que dessa forma eu possa precaver os sistemas de saúde a fim de evitar um colapso. Num primeiro momento, nós podemos pensar numa função de primeiro grau, mas ela não vai funcionar. Nós podemos pensar numa função de segundo grau, mas ela não vai funcionar. Mas a grande sacada dos epidemiologistas foi reparar que nessa curva há um componente exponencial. E a partir daí começaram a se desenvolver outros modelos matemáticos. Então agora você está olhando para a minha tela e antes de apresentar o modelo SI, eu preciso fazer algumas considerações. A primeira é a seguinte: eu vou considerar uma população fechada, ou seja, não tem um movimento migratório, com N indivíduos.
E neste modelo em particular, eu vou considerar dois estados, suscetíveis e infectados. E aí, quando você pega as iniciais das palavras suscetíveis e infectados, dá SI. Por isso que eu chamo o modelo SI. E perceba, ao considerar esses dois estados, eu estou considerando que uma pessoa infectada não se recupera, ou seja, ela não vai morrer em virtude da doença e ela também não tem cura para essa doença. Inicialmente, eu vou assumir que há I0 indivíduos infectados. Portanto, eu tenho N menos I0 suscetíveis. Por suscetível, entenda, aquele que pode ser contaminado. Eu vou assumir que a população também é bem misturada, ou seja, as chances que as pessoas têm de se encontrar são as mesmas. Isso quer dizer que a chance que uma pessoa que está suscetível à doença tem de encontrar um infectado é a mesma para qualquer infectado. E aqui eu quero fazer uma ligeira observação para que nós possamos transformar este modelo em algo com caráter um pouquinho mais realístico. Perceba o seguinte: eu tenho uma função S, que vai ser a função que descreve os suscetíveis, e vou ter uma função I, que é a função que vai descrever os infectados. Perceba que a quantidade de encontros que eu vou ter num determinado instante de tempo t0 é dado por S de t0 vezes I de t0. Quando eu falo encontro, seria a quantidade de encontros possíveis entre os suscetíveis e os infectados daquela população. Isso pensando no princípio fundamental da contagem. O problema é que nem todo encontro entre um suscetível e um infectado resulta em uma infecção. Mas eu sei que uma parte desses encontros vai gerar novos contaminados. Então, nesse sentido, eu preciso dizer que a taxa de variação de suscetíveis ou a taxa de variação de infectados é proporcional a essa quantidade de encontros. Essa constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de beta, eu defino como sendo a taxa de contato. E no fundo, a taxa de contato é a probabilidade de que, ao haver um encontro entre um indivíduo suscetível e um infectado, isso gere uma contaminação. Uma pergunta que pode ser feita neste momento é: bom, mas há alguma doença que se encaixe neste modelo ou este modelo é só teórico? Na realidade, existem pouquíssimas doenças que se encaixam neste modelo. Uma delas é a herpes. A herpes é uma doença que costuma ser muito grave em recém-nascidos, mas de modo geral, ela não mata as pessoas e ela também não tem cura. Muito embora o vírus da herpes morra no corpo humano entre 10 e 15 anos. Então, como o tempo de infecção é muito longo, eu posso dizer que essa doença se encaixa no modelo suscetível infectado. Tendo feito essas observações, então agora eu posso passar à escrita do modelo propriamente dito em equações diferenciais. Então, no primeiro momento, eu vou escrever esse S pequeno como sendo a quantidade de suscetíveis pela população, portanto é uma taxa percentual. E este I pequeno vai ser a quantidade de infectados pela população, então vai ser também uma taxa percentual. E o que eu quero observar neste caso é que, como eu estou supondo que só tem suscetível ou infectado, então S somado com I, isso tem que dar 1, que é o equivalente a 100%. Daí, eu posso construir o seguinte sistema. A taxa de variação dos suscetíveis, e por isso que é dado em função desta derivada, é menos beta IS, ou seja, a quantidade de infecções novas que eu vou gerar no encontro entre suscetíveis e infectados. E é negativo porque, se eu estou gerando infecções, eu estou diminuindo o número de suscetíveis. E, consequentemente, essas novas infecções vão ser a taxa de variação de infectados ao longo do tempo. E é por isso que eu tenho a mesma parcela, só que aqui é negativo e aqui é positivo. Uma coisa que eu quero observar, veja, dessa expressão S mais I igual a 1, eu posso escrever que I é igual a 1 menos S, ou ainda, que S é igual a 1 menos I. E, portanto, essa primeira equação poderia ser escrita assim: menos beta, que multiplica
1 menos S vezes S. E essa segunda equação poderia ser escrita como beta, que multiplica 1 menos I vezes I. Perceba então que as duas equações eu posso escrever em função de uma única variável. Na primeira equação somente em função de S e na segunda equação somente em função de I. Quando isso acontece, eu estou dizendo que eu tenho um sistema autônomo, ou seja, essas equações são independentes, elas não dependem uma da outra para que eu obtenha uma solução. Então, nesse sentido, eu vou resolver somente a segunda equação desse sistema e obter uma solução analítica para a função que descreve os infectados, justamente porque eu quero fazer observações em relação a esta curva especificamente, a curva de infectados. Então, eu vou pegar a segunda equação e resolver analiticamente e nós veremos que conseguiremos uma solução sem muito esforço. Então, a equação que eu quero resolver é dI dt igual a beta, que multiplica I, e S, que é 1 menos I. Perceba o seguinte, essa é uma equação separável, então eu posso escrever da seguinte maneira. 1 sobre I, que multiplica 1 menos I dI, é igual a beta dt. Perceba que eu só não estou escrevendo I de t para não carregar a notação, mas eu entendo que essa função I é uma função que depende de uma variável temporal t. Bom, além disso, o que eu vou fazer é integrar, tanto de um lado quanto do outro. Perceba que a integral de beta dt é beta t mais uma constante de integração que eu só vou considerar no final das duas integrais. Por outro lado, para poder integrar 1 sobre I, que multiplica I menos 1, eu vou precisar utilizar uma técnica chamada de frações parciais. E qual é a ideia? Eu vou pegar esta fração e vou separar na soma de duas frações. E aí perceba, o que eu terei é o seguinte, se eu somar essas duas frações, o denominador fica I vezes 1 menos I. Perceba, este elemento dividido por I é 1 menos I, então fica A vezes 1 menos I. Mais este elemento dividido por 1 menos I dá só o I, então mais B, I. E, portanto, eu tenho A menos AI mais BI dividido por I vezes 1 menos I. E reorganizando isso, colocando o I em evidência, eu tenho B menos AI mais A dividido por I vezes 1 menos I. Agora eu vou comparar esse último termo com este primeiro. E daí eu concluo que B menos A tem que ser 0, já que neste termo não tem ninguém com a variável I. E o A precisa ser 1. Mas isso me leva então a dizer que A é igual a 1 e B é igual a 1. Portanto, quando eu for integrar 1 sobre I vezes 1 menos I dI, isso vai ser a integral de 1 sobre I mais 1 sobre 1 menos I dI. E aí eu separo isso na soma de integrais. Então vai ser a integral de 1 sobre I dI mais a integral de 1 sobre 1 menos I dI. Isso então vai me dar ln de I menos ln de 1 menos I. Porque quando eu integro isso daqui, aparece uma variável negativa. E aí eu quero observar o seguinte, eu não estou considerando o módulo, nesse caso do ln, porque 1 menos I é a quantidade de suscetíveis, então é um número positivo. E é um número positivo diferente de 1, porque eu estou assumindo que não é a população toda. E o I é um número positivo que também é diferente de 1, porque não é a população toda.
E utilizando uma propriedade de logaritmos, isso dá ln de i sobre 1 menos i. Assim, ao integrar os dois lados daquela equação que eu gostaria de resolver, de um lado eu tenho ln de i sobre 1 menos i, e do outro vai aparecer βt mais uma constante de integração, porque seria uma constante dessa integral mais uma constante da segunda integral, eu junto as constantes numa só. E agora você está vendo no alto da tela a equação que nós encontramos. E agora perceba o seguinte, para eliminar esse ln, eu vou passar a exponencial dos dois lados. Então isso vai ficar i sobre 1 menos i, e do outro vai ficar e elevado a βt mais c, que eu posso escrever como e elevado a βt vezes e elevado a c. Eu vou chamar esta constante de k. Então o que eu tenho aqui, i sobre 1 menos i é igual a k vezes e elevado a βt. E perceba que agora que eu estou descrevendo a curva de infectados, apareceu uma componente exponencial, que é característica desse tipo de curva. Continuando então a resolução dessa equação, isso me leva a dizer o seguinte, que i é igual a 1 menos i vezes k vezes e elevado a βt. Mas isso, então, me leva a dizer que i é igual a k vezes e elevado a βt menos i k e elevado a βt. E isso me leva, então, a i mais i que multiplica k vezes e elevado a βt. E do outro lado eu tenho somente k vezes e elevado a βt. E agora eu vou colocar esse i em evidência. E, portanto, eu terei i que multiplica 1 mais k vezes e elevado a βt. Por sua vez, isso é k vezes e elevado a βt. E, portanto, i vai ser k vezes e elevado a βt dividido por 1 mais k vezes e elevado a βt. E agora eu vou fazer uma ligeira manipulação com esta função. Num primeiro momento, eu vou passar este e elevado a βt para o denominador, o que vai me dar k dividido por e elevado a menos βt, que multiplica 1 mais k vezes e elevado a βt. E, portanto, isso vai ficar assim. K dividido por e elevado a menos βt. E elevado a menos βt vezes e elevado a βt. A hora que eu somar os expoentes vai dar zero, então isso fica 1. Mais k. E agora, nesse denominador, eu vou colocar o k em evidência. Então fica k dividido por k vezes e elevado a menos βt sobre k mais 1. Cancela este k com este k e, portanto, o que eu estou dizendo é que a função i de t é da forma 1 dividido por 1 sobre k vezes e elevado a menos βt mais 1. O que me falta dizer, então, é quem é esta constante k. E aí eu vou recuperar uma passagem que nós fizemos enquanto nós estávamos resolvendo esta equação. Veja, num determinado momento, nós caímos nessa igualdade. I sobre 1 menos i
é igual a K vezes Z elevado a beta t. Lembrando que I é uma função que depende de t. E aí o que eu tenho que o I aplicado no zero é um determinado I0. Portanto, eu vou substituir esse valor nesta igualdade para determinar quem é K. Então, perceba que eu tenho I0 sobre 1 menos I0 vai ficar igual a K elevado a zero, porque neste caso estou considerando t como zero, dá 1. Então, aqui eu tenho quem é a constante K. Agora eu vou voltar para a expressão que define I de t. Então, a curva de infectados ao longo do tempo, ela é descrita por 1 dividido por 1 sobre K vezes E elevado a menos beta t mais 1. Perceba que aqui é 1 sobre K, então é o inverso da constante K. Então isso é 1 sobre 1 menos I0 dividido por I0 vezes E elevado a menos beta t mais 1. E, portanto, agora eu tenho a solução para a função I. Eu posso fazer algo parecido para determinar quem é a função S. Mas, nesse caso, estou interessado em observar a função I, principalmente os gráficos que eu posso obter a partir dela. Então, num primeiro momento, a equação que nós encontramos é chamada de curva epidêmica, e aí você está observando a curva epidêmica da curva de infectados, mas o que eu quero chamar a atenção é que esse tipo de curva apenas me mostra a prevalência da doença, ou seja, qual é a quantidade de casos novos que eu tenho ao longo de um determinado tempo. É o que costumeiramente nós chamamos de curva de casos acumulados. Na realidade, o ideal é conhecermos a incidência da infecção, ou seja, o número de casos por unidade de tempo. E nesse sentido, a maioria das curvas epidêmicas que me interessam, e infelizmente não é isso que acontece com o modelo SI, porque ele assume que a longo prazo todo mundo vai estar infectado, é esta, uma curva que se assemelha muito à curva gaussiana e tem esse aspecto de sino, só que ela não é simétrica. Esta curva que eu acabei de exibir é o que a gente chama de curva epidêmica clássica. Ali você tem uma grande força da infecção e no tempo limite o modelo SI admite que todas as pessoas vão se infectar. Portanto, a curva que melhor vai descrever os infectados é aquela curva que mostra a prevalência, porque eu parto do pressuposto que as pessoas ficam doentes e não se recuperam mais. E este modelo em particular pode ser incrementado com as taxas de mortalidade e de nascimento da população. E aí a versão que eu obtenho para este modelo ao colocar essas taxas é a seguinte. Então aqui eu estou considerando agora a quantidade de pessoas que nasceram menos a quantidade de pessoas que morreram dos suscetíveis, e aqui eu desconto os novos infectados. E na taxa de infectados, eu considero a quantidade de novas infecções menos as pessoas que estavam infectadas e que faleceram por outras razões. Tendo em vista que, no caso do modelo SI, eu estou admitindo que ninguém morre da doença. Uma última observação que eu quero fazer, tendo em vista este modelo SI com a dinâmica vital, é algo bastante interessante e que, de fato, inspira os demais modelos epidemiológicos. Veja, o que eu quero buscar nesse momento é aquilo que eu chamo de equilíbrio endêmico. O equilíbrio endêmico significa, olha, a quantidade de infectados não vai aumentar. Portanto, essa derivada da função de infectados é zero. Mas a quantidade de infectados não aumenta, é porque a quantidade de suscetíveis não diminui. Portanto, eu estou dizendo também que a derivada dos suscetíveis vai dar zero. Então, vou igualar essas duas derivadas a zero e vou fazer uma ligeira observação, uma conta bastante simples, só para chegar numa informação que, de fato, acaba sendo replicada nos demais modelos epidemiológicos. Então, o que eu estou dizendo é que eu vou pegar ds dt,
que com a dinâmica vital no modelo SI é dado por μ menos beta IS menos Ni S, e estou igualando isso a zero. E também eu vou pegar a derivada da função que descreve os infectados, pensando agora na dinâmica vital, que é dado por beta IS menos Ni I, e vou igualar a zero. Na segunda equação, eu já concluo de maneira imediata que beta IS é Ni I. Como eu parto do pressuposto que o número de infectados é maior do que zero, então eu posso cancelar esse termo I. E, portanto, eu concluo que essa taxa de mortalidade é dada por beta S. Agora eu vou olhar para a primeira equação. Desta igualdade, eu concluo que μ é da forma beta IS mais Ni-S. Agora perceba o seguinte. Este Ni, perceba que eu detectei e concluí que ele valia beta S. Então, eu vou fazer só a substituição. Então, isso é beta IS mais beta S vezes esse S fica beta S ao quadrado. E agora eu vou colocar um beta S em evidência. Aqui sobra I mais S. Mas perceba, no modelo SI, como eu admito que eu só tenho só suscetíveis e infectados, então esse I mais S é o total da população, ou seja, é 1. E, portanto, eu tenho beta S. O que eu quero observar neste momento é que eu estou concluindo, então, que a taxa de natalidade é beta S. A taxa de mortalidade é beta S. Então, eu estou concluindo que a taxa de natalidade é igual à taxa de mortalidade populacional quando eu estou considerando o equilíbrio endêmico, ou seja, no momento em que eu busco um equilíbrio endêmico, essas duas taxas se igualam. É justamente este fato, advindo do modelo SI, que inspira todos os demais modelos a considerar, num primeiro momento, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade como sendo o mesmo valor. Perceba que eu utilizei somente um modelo teórico, bastante simples, mas que dá a sacada da componente exponencial. Existem outros modelos que podem ser utilizados quando eu quero compreender a curva de infectados por uma doença. Existe o modelo CIR, existe o modelo CIS, existe o modelo CIR, mas isso é assunto para um outro vídeo. Agora, se você ficou com alguma dúvida, você já sabe o que fazer. Escreve nos comentários que eu continuo dialogando com você e aí a gente pode trocar ideia e eu posso esclarecer um ou outro ponto que possa ter ficado mal entendido. Bem, por hoje é só, eu me despeço por aqui, espero que tenha sido bastante proveitoso, aguardo vocês na próxima.